nós vamos ler um texto da Bíblia que está em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Vamos estudar um texto e ver aquilo que Deus fez através da vida do homem de Deus chamado Samuel e tirar ensinamentos desse texto. Então, se você puder abrir, ler no seu celular, leia aqui conosco. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, nos diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Nem a esse o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: Tampouco a esse o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Abaixem suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Deus. A Tua palavra é viva, eficaz. A Tua palavra, ela tem a capacidade de mudar a nossa história. E Pai, nós queremos te pedir que nessa manhã o Senhor nos ensine através da Tua palavra. Que a revelação do Senhor esteja sobre nós, Pai. Usa a minha vida, use as minhas limitações para poder trazer algo do Senhor para cada um que está aqui. Nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos porque o Senhor está conosco. E oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém, querido? Bom, nós estamos aqui neste texto. E para entendermos esse texto, nós precisamos entender o que estava acontecendo em Israel naquele momento. Israel como nação, como um país. Nós aqui na igreja, o Gui pregou aos domingos pela manhã vários textos acerca de Moisés. A vida de Moisés, como Moisés liberta o povo do Egito. E aí eles caminharam durante 40 anos no deserto, até finalmente tomar posse da terra. Josué se levanta como um novo líder e comanda o povo na tomada da terra. Eles precisam conquistar a terra prometida. E isso acontece. Mais para frente, nós vamos ver no livro de Juízes, um período estranho na história de Israel, onde o povo desobedece, Deus levanta um juiz para libertar o povo, onde existe opressão de inimigos, e vários inimigos começam a atacar Israel. É um período conturbado. O maior dos inimigos que surge em Israel naquele momento são os filisteus.
E esses povos oprimem o povo de Deus já na terra prometida. E é um período conturbado. E aí nós entramos no livro de 1 Samuel e nós vamos ver alguns personagens centrais desse livro. O primeiro personagem central do livro de Samuel é Samuel. Samuel, ele é um personagem central. Samuel, ele é o último juiz de Israel, o último. Assim como foram os juízes do passado, Sansão, assim como foi Débora, assim como foi Eude, Samuel foi um juiz de Israel, ele liderou Israel durante anos. E a Bíblia nos conta nos primeiros capítulos como ele nasceu, a história de sua mãe Ana, e aí depois ele começa a crescer ali, existe Eli, o sacerdote, Samuel é obediente a Eli, porém Deus quer algo novo para o povo, ele é temente a Deus, ele obedece ao Senhor, e a Bíblia nos mostra que Deus levanta Samuel de forma poderosa para ser um dos maiores líderes que Israel já viu. Além de ser líder, ele era profeta do povo. Deus falava por intermédio de Samuel. Deus, ele agia no povo de Israel através desse homem chamado Samuel. Sabe, ele foi consagrado a Deus desde a sua infância e serviu ao Senhor assim. E no livro de 1 Samuel, nós vamos entender uma transição na história de Israel. O povo vivia uma teocracia e eles vão passar a viver uma monarquia. Mas o que é uma teocracia? Teocracia é um poder político que está baseado num poder espiritual, num poder religioso. Quer dizer que as leis que regiam aquele povo eram leis de Deus. Era uma teocracia. E Deus deveria ser o rei de Israel. E é engraçado que em Samuel nós vamos ver essa transição. A partir de agora não será mais uma teocracia como foi através de Moisés, como foi através de Josué, foram através dos juízes, e o povo vai pedir um rei, e aí eles vão se tornar uma monarquia comum. E olha só, o último versículo de Juízes, capítulo 21, na Bíblia nós vamos ler a seguinte frase, que correu durante todo o livro de Juízes. Juízes 21, 25 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. Isso se repete em vários momentos durante o livro de Juízes. Parece que um desagrado ao fato de não haver rei em Israel. Parece que o autor, quando escreve isso, fala: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. Cada um seguia o seu próprio caminho. Ao ler isso, parece que o povo precisava de um rei. E aí, quando nós vamos para o livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4, do 4 ao 7 ali, a Bíblia vai nos contar a história de anciãos do país que chegaram até Samuel e falaram: Samuel, você foi um excelente líder, Deus usou a sua vida, você foi um ótimo juiz, porém, seus filhos não são você, seus filhos não são tão bons quanto você, e tem um outro problema, Samuel, nós queremos um rei. E aí nós vamos ver uma reação de Samuel totalmente aversa àquele pedido. A partir do versículo 7 do capítulo 8 nos diz assim: e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atende a voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. O que está acontecendo? Em Juízes, o texto nos diz: não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo. Parece uma repreensão a isso. E aqui em 1 Samuel, Deus se desagrada do pedido do povo pedindo um rei. Ué, a Bíblia está se contradizendo? Na verdade não, Deus queria ser o rei de Israel, Ele queria que o posto, a cadeira de rei, de governante sobre o povo fosse dele, e Ele, Deus, escolheria os líderes, Ele, Deus, levantaria líderes, derrotaria líderes, Ele, Deus, estaria com total controle sobre o povo. Entregar a liderança do povo a um homem era entregar a uma família, uma genealogia, que poderiam ter bons homens, maus homens, que poderiam ter homens tementes a Deus ou homens desobedientes. O povo ficaria suscetível a homens. E esse é o pedido do povo. O povo tomou uma escolha.
Eles escolheram aquilo que queriam naquele momento. Era a vontade de Deus? Não. Era o sonho de Deus? Não. Mas eles escolheram isso. Escolheram fazer segundo a sua própria vontade. Amém. Deus vai ouvir a voz do povo. Deus então separa um homem chamado Saul, e esse homem agora será ungido rei de Israel. Samuel então fica com a tarefa de ungir Saul como rei. E ele vai lá, ele conhece esse homem bonito, Saul, um homem bonito, alto, bonito, lindo. A Bíblia fala que todo mundo era feio perto de Saul. E aí Saul aparece na história, se torna o primeiro rei de Israel e vive um começo maravilhoso. Lembra que eu falei para vocês que os filisteus eram os piores inimigos de Israel? Então Saul derrota os filisteus. E ao derrotar os filisteus, a popularidade de Saul cresce exponencialmente, porque ele derrotou o maior inimigo do povo, e aí Saul fica popular, Saul fica amado pelo povo, querido pelo povo, e aí ele vai viver um começo de vitórias militares, o povo vai melhorar de vida, porque aqueles inimigos que vinham todo mês e atacavam suas colheitas, e atacavam seu plantio, e oprimiam eles, não existem mais, porque os inimigos foram derrotados, e eles vivem um tempo de celebração em Israel, um grande momento. E aí, no capítulo anterior ao texto que lemos, vai acontecer algo muito importante, crucial na história de Israel. Vamos ler comigo em 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1. Vamos lá. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Eita, que texto radical. Só que aí vamos ler esse texto num tom de bronca, de um pai para um filho. Samuel dizendo a Saul: ô Saul, foi a mim, vamos lá, que o Senhor enviou para ungir você sobre rei de Israel, certo? Agora, ouça as palavras do Senhor. Por que Samuel está dando bronca aqui em Saul, sendo tão enfático? E aí quando ele vai falar o que tem que matar, ele detalha. Você precisa matar, não poupe ninguém, homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Quer dizer o quê? É para acabar com tudo. Certo? Deus não está sendo enfático aqui? Por que Deus está sendo enfático? 2 capítulos anteriores, em um mesmo cenário, Saul foi desobediente ao Senhor. Eles precisavam sacrificar ao Senhor, Saul precisava esperar Samuel chegar, e aí para agradar o povo, Saul vai lá e sacrifica. E aí Samuel chega e fala: opa, falei que não era para sacrificar. Saul, ele começa a agir por sua própria vontade, ele começa a tomar as suas próprias decisões. E aqui, quando Deus pede para que exterminassem os amalequitas, eu sei que é um texto forte numa sociedade em 2024, mas os amalequitas, eles atacaram Israel na saída do Egito, e eles trouxeram um mal gigantesco ao povo de Deus, pois eles estavam rendidos, eles não tinham exército, era um povo nômade no deserto, e eles causaram um grande mal a Israel. Além disso, os amalequitas, eles eram um grupo nômade do deserto, um pouco terrorista. Eles causavam terror em outros povos. Essa maldade que fizeram a Israel, fizeram a muitos povos. E se uniram para atacarem Israel em vários momentos. Quando Eglon ataca Israel lá no livro de Juízes, os amalequitas se juntam a esses povos para oprimir Israel. Então é um inimigo declarado de Israel, e o que Deus está falando aqui para ele é: olha, os amalequitas precisam ser exterminados, porque é um mal que, se você deixar uma erva, vai voltar e vai te oprimir. São terroristas, eles não conseguem lidar com essa sociedade. Então Deus pediu isso a Saul, e aí Saul vai à batalha, no versículo 7. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois,
os animais gordos e os cordeiros, e tudo que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor e desprezível, eles destruíram. Então vamos lá. Samuel foi muito claro na ordem. Mata tudo. E aí, para matar tudo, quando você está falando com a criança que está desobedecendo, você começa a detalhar para não ter brecha. Não é para mexer aqui. Aí sua filha fala, e aqui? Fala, não é para mexer aqui. Nisso, nisso e nisso. Não é para mexer na folhinha, não é para mexer no iPad, não é para mexer no celular, não é para mexer em nada. Aí a sua filha vira e fala, mas isso aqui? Porque minha filha faz igual. E Deus está agindo com Saul como um pai dando bronca num filho. E o que Saul faz? Desobedece. Poupa o rei e poupa o melhor dos animais. E aí depois desse texto, vem a palavra do Senhor a Samuel no versículo 10. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo, lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Deus bravo vira, ô Samuel, lembra lá de Saul? Não fez nada do que a gente falou. Não fez o combinado, não fez aquilo que eu pedi, poupou ovelhas. Deus ligou para Samuel e passou a notícia antes de Samuel chegar. Samuel fica triste, Samuel sente aquilo e começa a lamentar e clamar a Deus durante toda a noite. Começa a clamar em nome de Saul, Deus tenha misericórdia de Saul, ele é meio burrinho, ele às vezes não entende, Deus, por favor, Deus, Saul, ele é uma boa pessoa, poxa Deus, ele é bonitão, ele é legal, ele liderou Israel, o povo ama Saul, Deus dá mais uma chance. Samuel começa a clamar em nome de Saul, e Saul desobedece. Não vamos ler tudo porque o texto é longo, mas é maravilhoso. Samuel então vai ao encontro de Saul, e é muito legal. Porque Saul, a primeira coisa que ele fala é, eu obedeci o Senhor, Samuel, eu obedeci, eu matei tudo que você falou, fiz tudo como Deus falou. É a primeira coisa que Samuel fala, e por que eu estou ouvindo animal aqui? Estou ouvindo uns bezerrinhos falando aqui. O que está acontecendo, Saul? Cara, se você não achar isso uma cena de pai e filho, eu não sei o que você acha. Uma bronca. Então por que eu estou ouvindo o barulho de animais? E esse rei, Amalequita ali, ó. Estou vendo aquele rei Amalequita. Naquele tempo, levar um rei cativo era sinal de poder, porque você estava demonstrando que aquele homem que era tão poderoso, agora serve na minha mesa. Muitos povos cortavam os dedões da mão e do pé, e deixavam o rei amarrado à mesa do rei, para falar, olha só, aquele que era tão poderoso, o inimigo, agora é meu escravo. E Saul toma esse comportamento para mostrar o seu poder, pega os animais para agradar ao povo, e Samuel é enfático, Saul, não foi isso que Deus combinou com a gente. Você desobedeceu de novo, cara, pô. E aí Saul começa uma lamentação, cara, leia o capítulo 15 depois da sua casa, é uma lamentação, poxa, mas foi culpa do povo que quis os animais, a culpa não foi minha, foi o povo, eles querem adorar ao Senhor e sacrificar ao Senhor, seu Deus. Então ele bota a culpa no povo, no Deus de Samuel, em tudo, e não assume a sua responsabilidade. Samuel triste, a palavra do Senhor vem a ele e fala, Saul, acabou, você não é mais rei de Israel. Tem uma cena, Samuel tenta ir embora, Saul rasga a capa dele, ele fala, assim como essa capa foi rasgada, Deus rasgou de você o reinado de Israel. Acabou. E aí no final de tudo, já meio amargurado, triste, Saul não pede perdão, Saul não se arrepende, a única coisa que ele fala é, Samuel, então faz o seguinte, tudo bem, só volta comigo e sacrifica na frente dos anciãos, para o pessoal ver que eu estou com você, para agradar o povo. Eu sei que Deus não está mais comigo, mas vamos só aparentar que Ele está? Vamos só fingir? E aí Samuel fala, tá bom, vamos lá. Ele vai lá, sacrifica diante do povo e vai embora. E a Bíblia fala que Saul nunca mais viu Samuel. E a partir desse dia, um mal se instala na vida de Saul. A partir da sua desobediência. Saul se preocupa mais em colocar a culpa nos outros, se preocupa mais em agradar o povo, se preocupa mais em parecer do que ser. E tudo isso gerou maldição para a sua vida. E aí finalmente nós chegamos no texto, que lemos lá no começo. Deu para entender tudo que está acontecendo na história? Chegamos no texto. O Senhor disse a Samuel, versículo 1, até quando você terá pena de Saul
se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Deus vira para Samuel e fala: Samuel, para de lamentar pelo que passou. Samuel, para de chorar pelo leite derramado. Acabou, Saul acabou. Porque a Bíblia nos conta, lá no texto anterior, que Samuel passou a madrugada chorando para Deus. E após esse encontro com Saul, Samuel continua lamentando, continua chorando. Poxa Deus, Saul, poxa, tinha tudo para dar certo. Poxa Deus, será que não dá para mudar a situação? Poxa Deus, o que nós podemos fazer para Saul mudar? E Samuel continua lamentando. Ah Deus, Saul era um jovem promissor, era humilde, era cheio de sonhos, ele tinha um grande potencial. Olha Deus, por quê? Deus, vamos lá, vamos ver alguma coisa. E aí Deus precisa virar para Samuel e falar: Samuel, até quando? Samuel, chega, acabou, para de lamentar. Até quando você vai ficar chorando por Saul? Acabou, Saul acabou. Chega, sabe, chega, acabou. É uma página virada. Saul faz parte do passado. E aí, um primeiro ensinamento que Deus nos dá através do seu livro é: até quando nós vamos lamentar pelo passado? Até quando? Até quando vamos chorar? Poxa Deus, o passado foi uma bênção. Poxa Deus, o passado era algo especial. Poxa Deus, isso aqui foi tão bom que o Senhor me deu. Isso aqui foi tão especial, tão lindo. Ah Deus, será que não dá? Chega querido, chega, acabou. Supera. Para muitos de nós, para muitos que estão nos ouvindo aqui nessa manhã, aquilo que foi uma bênção no passado pode ser maldição no presente. Você precisa largar isso aí. Aquilo que foi bom no passado, aquilo que trouxe bênçãos no passado, aquilo que foi legal, nossa, como foi incrível, amém. Hoje é maldição para a sua vida. Larga, deixa o passado para trás. Nós temos dificuldade de desapegar daquilo que vivemos. Desapegar dos grandes anos que Israel viveu com Saul, desapegar das vitórias militares que Saul teve, desapegar pois Saul foi um homem diferenciado no povo de Israel, e Samuel está com dificuldade de desapegar, de largar. Poxa, eu tenho afeição por Saul, eu vivi anos com ele, mas Saul não é mais o melhor de Deus para Israel. Essa situação que você está vivendo, querido, talvez não seja mais o melhor de Deus para você. Solta isso aí. Larga isso aí. Não é mais o melhor de Deus. Talvez já foi um dia, mas não é mais. E aí, dentro do lamento, nós entramos em vários argumentos. Argumentos sobre, poxa, será que eu poderia ter feito melhor? Será que a culpa não é minha? Eu, Samuel, será que a culpa não é minha? Eu não deveria ter ensinado melhor Saul? Eu não deveria ter feito melhor a minha parte? Eu não deveria ter insistido, tido melhores estratégias? E fica remoendo e pensando, poxa, e se eu tivesse feito? Querido, chega! Oh meu Deus! Chega! Acabou. Estamos vivendo algo que é a mudança do ano, né? Parece que tudo vai mudar. Quarta-feira. Nossa, vou entrar quarta-feira, minha vida, pum, mudou. Eu sei que não é assim tão simples. Mas quantas coisas podem estar travando a sua vida que você não solta? Quantas coisas? Aproveita a virada do ano e larga na terça. Não, larga hoje, que larga na terça? Tá maluco? Já nem era para estar aí, esse defunto encostado. Deixa, querido. Porque já está cheirando mal já. Que não dá para carregar coisa morta. Não dá para caminhar com defuntos nas costas e ficar carregando. Poxa, mas foi tão especial. Meu pai morreu há 7 anos atrás. Imagina se eu tivesse meu pai na minha casa até hoje. Não estaria agradável a minha casa hoje. Eu tenho memórias lindas da vida que eu vivi com ele. Meu pai foi um grande homem, uma bênção. Mas meu pai ficou. E se eu viver minha vida hoje como se meu pai ainda estivesse vivo, as coisas não vão funcionar. Eu tenho vida, eu tenho filha, eu tenho esposa, eu tenho que seguir. Rafael, mas não foi incrível? Foi, mas tem que ficar lá atrás.
mas faz parte do ontem. E o melhor que eu posso fazer é olhar para o amanhã. O melhor que eu posso fazer. As pessoas que estão ao meu lado devem isso. Elas precisam disso, na verdade. Elas precisam isso de você, que você pare de olhar para o ontem e olhe para o amanhã. Você deve isso aos seus filhos. Você deve isso à sua esposa, seu esposo. Você deve isso aos seus pais. Porque você está lá, trancafiado no ontem, quando eles estão esperando de você algo novo para o amanhã. Querido, pare de viver o ontem. Deus está falando aí, amém ou não amém? Vocês estão quietinhos. Siga adiante. Deus ainda pode fazer algo bom. Ah, Rafael, mas foi tão legal. Tá bom. Legal. Deus ainda pode fazer algo bom. Eu jamais vou me esquecer daquilo que passou, eu jamais vou me recuperar disso, eu não vou viver mais bênçãos de Deus. Para de colocar essas coisas na sua cabeça. Puxa, aquele tempo foi tão legal, puxa, aquele momento, aquela fase, aquele momento de prosperidade, aquela fase que estava tudo dando certo, era carro novo, tá bom, passou, querido, esquece, deixa lá atrás. Deixa sua Land Rover no passado. Vai saber, era maldição no presente. Vai saber, Deus tem algo muito melhor no futuro, então para. Deus tem algo novo todos os dias. Deus é um Deus de novidade todos os dias. Deus, Ele é um Deus de novos projetos todos os dias. Deus é um Deus com uma criatividade infinita a todos os momentos. Não é possível que o melhor tempo da sua vida ficou para trás, sendo que você serve a um Deus tão bom. Será que você não está limitando o seu Deus? Então chega. Sabe o que Deus está falando para Samuel aqui? Samuel, chega. Até quando? Samuel, acabou. Saulzinho, já era. Você nunca mais vai olhar para a cara daquele bonitão. Chega. Ficou para trás. Esse é o primeiro ensinamento que Deus nos dá através desse texto. E o segundo é, para nós seguirmos adiante, para nós seguirmos novos passos, o que Deus pode nos fazer? A partir do versículo 2, Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leva um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Sabe o que Deus está falando para Samuel aqui? Samuel, vá, eu estou com você. Olha só, Saul está ficando doido. Sim, está ficando doido. Imagina só se Saul ouve a notícia. Então, parece que Samuel pegou o chifrezinho dele de azeite e está perambulando por Israel para ungir um novo rei. O que Saul ia fazer, gente? Ia matar Samuel, ia matar Davi, o pai de Davi, os irmãos de Davi, as pessoas que já deram oi para Davi na rua, qualquer pessoa que seja, as ovelhas de Davi, o leão que Davi matou, ele ia matar de novo. O urso que Davi, ele ia matar tudo. Porque qualquer sinal de ameaça ao seu poder, Saul ficaria extremamente angustiado, temeroso e faria mal a esse povo. E Samuel está com medo. Tudo bem, pode ter medo. Mas, quando nós queremos viver o novo de Deus na nossa história, nós precisamos correr certos riscos. E vale a pena correr riscos quando nós estamos debaixo da direção de Deus. Vale a pena nós enfrentarmos desafios quando nós sabemos que Deus está ao nosso lado. Vale a pena. Sabe, querido, talvez para o tempo novo chegar, para o novo chegar na sua história, talvez esse risco aí que você está adiando, postergando, jogando para frente, talvez você precise encará-lo. Fala, não, essa briga é minha, eu preciso enfrentar isso aí. E Deus está falando: Samuel, vamos embora, Samuel, tem que ir. Não, Deus, mas e se? Não é e se, vamos embora. E olha só, existem dois tipos de crentes quando recebem desafios de Deus. Dois tipos, os dois estão errados.
O primeiro crente é o crente peito de aço. É o crente que Deus me mandou, eu vou seguir. Eu vou seguir, não importa o que aconteça, não importa se estão me ameaçando, não importa o mal, Deus me mandou, eu vou seguir. Deus falou, prega no trabalho, você se levanta no trabalho, bota uma cadeirinha, sobe em cima da cadeira e começa a pregar. 11 horas da manhã, no meio do expediente. O Senhor disse a vocês, pecadores, vocês vão para o inferno. Deus mandou pregar no trabalho. O cara está obedecendo. Pô, Deus, estou obedecendo, estou pregando no meu trabalho. Raça de víboras, arrependei-vos, porque senão conhecerás o mármore do inferno. É isso aí, eu estou fazendo o que Deus mandou. É assim que Deus mandou? É dessa forma? Ô crente peito de aço. Samuel poderia falar, não, eu sou Samuel. Onde já se viu? Eu vou lá ungir o novo rei. Quem é Saul para me enfrentar? E ia morrer. Isso que Samuel era o cara da autoridade. Era o profeta. Ele que ungiu Saul. Mesmo assim, ele entendeu os riscos. Entenda, querido, a se situar nos momentos. Se situe. Olha ao redor, fala, ih, caramba, não tem que ser desse jeito. E tem outro crente, que é o crente medroso, que não faz nada. Ai, Deus, é muito difícil, eu não vou. Ai, Deus, é muito arriscado, eu não vou. Querido, quando Deus nos mostra novos caminhos, Ele também nos dá novas estratégias. Aconteceu com Samuel, quando disse que ia apresentar um sacrifício, é uma estratégia de Deus. Samuel de fato iria apresentar sacrifício. Ele começa a divulgar no povo, estou indo para aquela região e eu vou sacrificar ao Senhor. Saul deve ter ficado sabendo e falou, tá bom, Samuel está sacrificando ao Senhor. É o que ele fez durante toda a vida. Não há mal nisso. Sabe, você precisa ter estratégias para agir no melhor de Deus. Natã, quando chega para confrontar Davi, ele poderia chegar e falar, então Davi, você olha Davi. Mas ele tem uma estratégia, ele conta uma história. Esther, quando chega para confrontar o rei, Esther dá comida para o homem. Oh, gente, estratégia. Quer alguma coisa de um homem? Enche a barriga dele. Estratégia da Bíblia. Um homem de barriga cheia, nossa, meu Deus do céu, pede o que você quiser, minha filha, eu estou com a barriga cheia. O outro até falou, se quiser metade do reino eu dou, pede, vai. Neemias usou de estratégia para pedir o melhor para o seu povo. Os homens de Deus na Bíblia contaram com momentos onde Deus precisou dar passos, dar caminhos, e isso é bom. Para seguir para o melhor de Deus, conte com as suas estratégias. Versículo 6 do texto. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse, nem a este o Senhor escolheu. Versículo 9, então Jessé fez passar Samar. Porém Samuel disse, tampouco a este o Senhor escolheu. Assim fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum desse. Samuel entendeu que ele deveria fazer as suas escolhas, as novas escolhas com Deus, e que Deus deveria guiá-lo através delas. Olha só que interessante, Eliabe, o primeiro filho de Jessé. Imagina só o cenário, vamos lá para esse cenário. Estamos na casa de Jessé, está lá Samuel, está lá a galera enfervecida, porque o profeta de Deus está ali na cidade, está todo mundo ali de olho, um zum na cidade. Samuel está lá, Jessé, traz seus filhos, eu preciso ver os seus filhos, dá uma checada. Chega Eliabe, é um cara bonito. O que Saul era? Bonito. Cara fortão, fala, eita, devia ser bom de guerra. Samuel fala, é isso, chegou, é esse aqui o melhor de Deus. E aí, nós tínhamos que imprimir esse texto e emoldurar na sala de casa, botar na cabeceira da cama, fazer camiseta, para ler esse texto toda hora. Sabe qual é o texto? Versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel,
não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Pega esse texto, bota na sala da sua casa. Porque quando nós olhamos as coisas, Deus vira para nós e fala: olha, não olhe para o carro que anda, não olhe para as viagens que faz, não olhe para o número de seguidores que tem nas redes sociais, não olhe para a fama, reconhecimento e sucesso, não olhe para o hype do momento, não olhe para aquilo que todos estão fazendo, não olhe para os prognósticos daquilo que está dando certo, não olhe da forma como você consegue ver, não olhe dessa forma, não olhe as situações, não veja os passos, não veja os caminhos, da forma como, nossa, isso aqui é uma boa oportunidade, olha Deus, realmente eu estava esperando o melhor do Senhor para a minha vida, para a minha família, e chegou um caminho lindo, bonito, cheio de novas oportunidades, cheio de coisas a seguir, finalmente Deus, obrigado Pai pelo melhor, Eliabe chegou, ele está bonitão, ele está aqui na minha frente, já vou ungir a cabeça dele e vamos embora, que o melhor de Deus está aqui. O melhor de Deus está aqui. Querido, o Senhor não vê como nós. O Senhor vê além das situações. Sabe, Eliabe está ali, bonitão, e aí talvez Samuel até pensou, poxa, bonitão, legal, forte. Talvez o próximo rei de Israel tenha que se rebelar contra Saul e fazer uma guerra. Talvez o fato dele ser esse cara aqui, ó, parrudo, vai fazer com que os homens de Israel sigam a ele, vai fazer com que uma revolução aconteça, vai fazer com que o novo de Deus aconteça, e ele vai ser o grande novo rei de Israel. E Deus está, eu não vejo como você, eu olho para o coração. Querido, sabe aquilo que o Senhor valoriza? O coração. Ouça isso com atenção. Deus valoriza o que ninguém vê. Por que você está valorizando isso aí? Deus valoriza aquilo que ninguém vê. E aí nós aqui na terra, nós hoje aqui, nós cristãos, damos tanto valor a sucesso, tanto valor à conquista, tanto valor, nós, poxa, olha só. E aí, ao tempo de tomarmos escolhas para as nossas vidas, nós olhamos apenas, nós julgamos apenas com coisas exteriores, nós julgamos livros pela capa e falamos, olha, esse é o melhor caminho, porque isso aqui é bom, isso aqui está legal, isso aqui é instagramável, isso aqui todo mundo gosta, isso aqui está no hype, é trend do momento, vai dar certo na minha vida, porque está todo mundo fazendo, todo mundo ficando bem sucedido, é o meu caminho. Essas escolhas são as melhores escolhas para a minha vida, porque olha só, está tudo bom. E você julga com o exterior, e querido, ouça isso, Deus ele enxerga além, Deus ele enxerga os corações, Deus ele enxerga as motivações, Deus valoriza. Sabe, será que não falta temor em nós? Será que não falta temor em nós para uma vez no ano a gente dobrar o joelho na nossa casa e orar e falar, Deus, o Senhor se agrada do meu coração? Você tem coragem de orar isso para Deus? Fala, Deus, o Senhor está se agradando do meu coração? Do meu coração partem caminhos bons? E Deus, o Senhor está se agradando das minhas escolhas? Eu tenho escolhido a partir do seu coração? Ou eu tenho escolhido a partir de uma boa imagem? Sabe, o que guia as suas escolhas, meu querido? Quais bases você usa? É a base do dinheiro? É a base da oportunidade imperdível? Sabemos ouvir quando Deus diz não? Você sabe ouvir um não de Deus? Aparece a oportunidade, Deus fala não, você fala, ah, Deus, mas Eliabe é tão bonito, ah, Deus, mas eu queria tanto,
Ah, Deus, mas era o meu sonho. Sabe ouvir não de Deus? Eu tenho uma filha de 2 anos em casa. E ela tem uma grande dificuldade de ouvir a palavra não. E o não tem que ser repetido muitas vezes lá em casa. Essa aquela, não. E aí você vai correndo atrás. E aí é faca, e aí é tomada, e aí é coisa que vai quebrar, e aí é... Saiba, querido, ele já é velho. Deus não vai ficar atrás de você igual ele cuida de criança. Ele não vai ficar atrás de você, não. Deus não vai fazer isso. Deus vai falar, não. Quer ir? Pode ir. Esse aí é o melhor para você? Então pode ir. Sabia que se Samuel ungisse Eliabe rei de Israel, Deus ia falar, tá bom, ungiu, vai ser ele o rei. Não, Rafael, mas Deus não vai intervir do céu? Não, Deus vai deixar você fazer o que você quiser. Como nós tomamos as nossas decisões. E aí no versículo 8, então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel, que disse, nem a esse o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém ele disse, tampouco a esse, e ele fez passar os seus 7 filhos, e foi passando filho, e não era nenhum deles. E aí a gente consegue esperar a melhor escolha? A gente consegue esperar aí o melhor de Deus? Porque no versículo 11 vai nos contar que, e perguntou a Jessé, estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa, nem que ele venha. Então mandou chamar e entrou Davi. Vamos lá, Davi entrou. Davi era ruivo, de belos olhos, boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha só que interessante, voltamos para aquela casa, entra Davi. Lembra todas as experiências de Samuel, com homens bonitos, todas as experiências de grandes guerras, todas as experiências de conviver com grandes reis. Samuel via os reis dos outros povos, Samuel tinha toda a imagem, da pompa de um rei, da glória de um rei, e entra Davi, ruivinho, bonitinho, legalzinho, fedendo a ovelha. Gente, um pastor de ovelha deveria feder, um cheiro de ovelha, que chega assim, do quarteirão. Meu Deus, tem um pastor passando aqui, parece que 40 ovelhas entraram no meu nariz. E aí Samuel devia ter olhado e falado, sério Deus? Isso aqui é o melhor? Deus, esse é o melhor que o Senhor pode fazer? Esse menino aqui, ruivinho? Esse menino inofensivo, Deus. Esse menino que não pode armar uma revolução contra Saul. Esse menino que não pode destruir nenhum inimigo. Esse menino que todo mundo vai rir da cara dele. Esse inimigo, Deus, que quando ele pisar num campo de batalha, o pessoal vai gargalhar. Porque naquele tempo um rei, ele era o primeiro na batalha, ele era o líder da batalha, um rei precisava ser um grande guerreiro. E aí ele vira e fala, Deus, mas esse menino não mata ninguém. Mal sabia Samuel que gigantes seriam derrotados por esse menino. Mal sabia Samuel que a história de Israel seria transformada por causa desse menino. Mal sabia Samuel que diante dele estava um grande guerreiro, um grande líder, um homem de Deus, um homem apaixonado por Deus, um grande salmista. Mal sabia Samuel que aquele menino era o melhor de Deus para o seu povo. Mal sabia Samuel. E aí, querido, hoje quando você entra e você fala, Deus, eu quero viver algo novo, eu quero viver o melhor do Senhor, eu quero, Deus, conhecer o melhor, querido, entenda isso, Deus, Ele compra projetos na planta, Deus, Ele compra projetos inacabados, e Ele te entrega, e Ele fala, esse aqui é o melhor, e aí você fala, Deus, mas está feio, Deus, mas não é tão legal, não é tão poderoso, Deus, não vai dar certo, Deus, meu 2025 vai ser pior que o ano passado, porque Deus não é tão bom quanto já foi.
E Deus fala, meu filho, se você pudesse ir lá no futuro, daqui 40 anos, você ia ver o guerreiro líder que Davi se tornou. Você ia ver que na minha mão, quando as coisas estão alinhadas com a minha vontade, o melhor pode vir. O melhor pode vir. Queridos, entenda, nós servimos a um Deus que tem o melhor preparado para as nossas vidas. A questão é, nós precisamos escolher o melhor com Ele. Nós precisamos receber o melhor dEle. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos rejeitar as falsas oportunidades. Nós precisamos se desviar dos outros caminhos. E nós precisamos olhar para o melhor de Deus, mesmo esquisitinho, e falar, esse é o que Deus tem preparado para a minha vida, é isso que Deus tem preparado para a minha história. Querido, Davi foi tão incrível, Davi foi um líder maravilhoso, Davi liderou Israel, Davi venceu gigantes, Davi conquistou, Israel viveu o melhor período da sua história debaixo da liderança de Davi. Davi foi o homem que mostrou ao mundo quem seria o Filho de Deus. Jesus Cristo no futuro foi conhecido como Filho de Davi, porque aquele homenzinho ruivo era o melhor de Deus. Talvez o projeto de Deus está na planta na sua vida, talvez esteja inacabado, e você olha hoje e fala, Deus, não é possível que isso aqui é o melhor, mas no futuro nós vamos ver, era o melhor de Deus para a minha vida. Deus, Ele tinha caprichado no trabalhar para mim, e os anos passaram, e Deus melhorou as coisas, e Deus aprimorou as coisas, e hoje eu estou vivendo o melhor de Deus na minha família. Querido, tenha coragem de hoje obedecer a Deus, obedecer a voz de Deus que está te falando nessa manhã. Escolha o melhor, porque no futuro você vai colher os benefícios do melhor. No futuro a sua família vai colher os benefícios do melhor. No futuro os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, a sua geração vai receber o melhor do Senhor. Davizinho é o melhor, ele vai abençoar a sua geração. Então, querido, escolha com ele em nome de Jesus.